Batman, um dos maiores heróis do universo criado pela DC Comics. É claro que um personagem desses não poderia ficar sem um jogo para chamar de seu. E na falta de um, o morcegão da DC ganhou várias adaptações para o universo dos games. Hoje o Game Shark vai falar sobre a saga Arkham de jogos do Batman. Meu nome é Bruna Penilhas e sejam bem-vindos a mais um Game Shark. Pra gente já começar com tudo, vamos voltar para 2009, quando o primeiro jogo da saga Arkham foi lançado, Batman Arkham Asylum. O curioso dessa história é que o jogo foi produzido pela então pequena e desconhecida Rocksteady Studios. A desenvolvedora foi fundada em 2004 e seu primeiro jogo, Urban Chaos Riot Response, foi publicado em 2006. Logo depois, em 2007, a publicadora da Rocksteady adquiriu os direitos para fazer um jogo do Batman e a produção começou. O medo de um game do Batman nas mãos de um pequeno estúdio chegou a passar pela cabeça dos fãs do personagem, mas instantaneamente após o lançamento, o game já era um sucesso. Bora conferir um trecho do trailer de lançamento de Batman Arkham Asylum. To spoil everything, didn't you? It's over, Joker. Do you really think you can win? Little Bat. Batman Arkham Asylum é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa em que, obviamente, a gente joga como Batman de Bruce Wayne. O game trouxe, inclusive, algumas celebridades para reprisar seus papéis como vozes dos personagens. Entre eles, Kevin Conroy como Batman e Mark Hamill como Coringa, que trabalharam na série animada do Batman. O jogo começa com um ataque do próprio Coringa à prefeitura de Gotham City. O Batman consegue capturar o vilão e o leva para o Asilo Arkham, um lugar para os criminosos psicopatas da cidade. Ao chegar em Arkham, Batman desconfia que o Coringa planejou ser preso, e é exatamente isso que acontece. Arlequina aparece e toma controle da segurança do lugar e o Coringa consegue escapar com a ajuda de um guarda corrupto que sequestrou o comissário Gordon. Então o Coringa avisa que deixou bombas plantadas em Gotham. Se alguém tentasse chegar em Arkham, que por sinal é uma ilha, ele detonaria todas as bombas, deixando Batman sozinho na missão. E o jogo se desenvolve a partir daí, com você controlando Batman em combates com inúmeros vilões dos quadrinhos que estavam presos em Arkham. Ao mesmo tempo, Bruce precisa descobrir quais são os interesses do Coringa no Asilo Arkham. No final das contas, o Coringa queria entrar em contato com uma pessoa que estava desenvolvendo um soro chamado Titã, que é capaz de dar força sobre-humana para qualquer um. O soro, na verdade, era uma variação do que foi usado no vilão Bane, que também a gente conhece dos quadrinhos. O jogo inteiro é em mundo aberto, confinado ao espaço da ilha e do asilo. Você, como Batman, tem algumas habilidades especiais para melhorar o gameplay e avançar pelas missões. Uma delas é a visão de detetive, que permite que você visualize inimigos pelas paredes e veja pegadas, além de auxiliar nas fases de investigação com quebra-cabeças. Além disso, a gente sabe que o Batman não é o Batman de verdade se ele não tiver 1 milhão de equipamentos para os combates. No cinto de utilidades dentro do game, o vigilante pode usar seu Batarang como um boomerang que tem várias funções e variações. Você pode usar até o sequenciador criptográfico, um dispositivo que permite que você hackeie painéis de segurança, abra novos caminhos e até desative funções do asilo. Apesar de ser um jogo que depende muito do combate, você pode quebrar o ritmo das lutas intensas usando furtividade para atravessar as áreas e derrubar inimigos em silêncio. É por meio dos combates que você ganha experiência para desbloquear novas habilidades e movimentos de batalha para usar nos próximos encontros com inimigos. Arkham Asylum foi um grande sucesso e pavimentou todo o caminho para criar a saga que a gente conhece hoje. O jogo foi indicado a vários prêmios e ganhou muitos deles em 2009, e até hoje tem nota 91 no Metacritic. 2 anos depois de Arkham Asylum, o mundo recebeu mais uma produção da Rocksteady, uma continuação para o universo criado nesse primeiro jogo. A sequência recebeu o nome de Batman Arkham City.
I assume that you thought yourself untouchable. Looks like Batman himself is exiting the building. Mayday! Well, as you can see, no one is untouchable. We are the future of Arkham. We are the future of Gotham. If you solve the room ahead, you save them. If you don't, then they die. You must show you are willing to take a life to save the world. You cannot stop me. Soon I will command forces beyond your comprehension. Are you gonna be a good boy and give up nicely? Bravo! Arkham City foi lançado no dia 18 de outubro de 2011 e mais uma vez a gente controla Batman em uma aventura para salvar sua cidade de ser consumida pelo crime e pelo caos. Dessa vez, o jogo se passa um ano depois dos acontecimentos de Arkham Asylum. Com tudo que rolou, a prefeitura de Gotham decidiu que o asilo Arkham não era seguro e criou um novo lugar para prender e condenar criminosos chamado de Arkham City. No comando do lugar estava o psiquiatra Hugo Strange. Com a abertura da prisão, Bruce Wayne se posiciona contra deixar todos os maiores criminosos de Gotham em um mesmo lugar, já temendo que algo como Arkham Asylum se repita. Mas é claro que algo daria errado. Batman é levado para a prisão por mercenários que estavam infiltrados na segurança de Arkham City. Lá ele descobre que Hugo é de fato o vilão do game, que ele sabe que Bruce Wayne é o Batman, por isso o prendeu. Antes de ser levado, o protagonista consegue pedir ajuda a Alfred, que envia equipamentos e os deixa na prisão. Assim como no jogo anterior, você precisa descobrir o que se passa no local e lutar para derrotar os criminosos no comando da prisão. São vários vilões notórios do morcego que aparecem no game, desde o Duas Caras, Arlequina, Coringa e até o Ra's al Ghul. Mas dessa vez você não tá sozinho. Na prisão você resgata a Mulher Gato, que te auxilia em algumas missões e, sinceramente, salva a vida de Batman várias vezes. Para variar, alguém estava planejando explodir Gotham inteira mais uma vez. Dessa vez, o Dr. Hugo Strange era o responsável. Seu plano era matar a população da cidade para que o crime deixasse de existir. E adivinha quem tem que desativar as explosões e salvar tudo de novo? Você. O gameplay de Arkham City não difere tanto de Arkham Asylum. O jogo segue em terceira pessoa e o combate mantém a premissa do antecessor, podendo alternar entre combate furtivo e direto. O game apresenta um foco narrativo grande, mas não deixou de aprimorar pontos gráficos e de jogabilidade. Vale ressaltar que a Mulher Gato também é uma personagem jogável, e este é um dos maiores diferenciais do game. A personagem tem sua própria campanha jogável, que ocorre simultaneamente com a história principal. Um dos principais aprimoramentos do jogo em comparação com seu predecessor, além das melhorias gráficas, foi o tamanho do mapa jogável. Ele é 5 vezes maior do que o anterior. Sabendo do sucesso do primeiro jogo, a Rocksteady e a Warner não bobearam na hora de divulgar o novo game da franquia. Foram mais de 10 milhões de dólares gastos em apenas um ano somente nas campanhas de marketing de Arkham City. O jogo foi lançado com 2 álbuns de música, um com a trilha sonora original e outro com mais 11 músicas inspiradas na história. As faixas são compostas por artistas como Panic! At the Disco e Serj Tankian, vocalista do System of a Down. Mais uma vez, o jogo foi um grande sucesso, consolidando a franquia de vez. Arkham City foi tão bem aceito que sua nota no Metacritic para PS3 é de 96 de 100, um absurdo de alta. O game também recebeu 17 prêmios na temporada de premiações de 2011, consolidando ainda mais o sucesso que foi a produção da Rocksteady. Agora o Game Shark vai para um breve intervalo, mas fica por aqui. A gente volta já para falar dos outros jogos que complementam esse universo do Batman no mundo dos games. Depois de 2 jogos de muito sucesso, a Rocksteady escolheu acalmar o ritmo e focar em criar um jogo para a próxima geração de consoles, o que levaria alguns anos. Nesse meio tempo, o que rolou foi um jogo que serve como prequel para os 2 primeiros da Rocksteady, mas o game foi produzido pela Warner Bros. Games Montreal, estúdio de games da Warner. Batman Arkham Origins foi lançado em 2013 e trouxe uma história que se passa 8 anos antes de Batman Arkham Asylum.
você joga com um Batman mais jovem e menos experiente. A campanha foi bem inspirada pelas histórias em quadrinhos Batman Lendas do Cavaleiro das Trevas e Batman Ano 1. O jogo começa apresentando você ao Batman. Ele ainda é um vigilante em seu segundo ano na luta contra o crime, longe de ser o veterano que jogamos nos outros 2 jogos desse universo. É nesse momento que um vilão, o Máscara Negra, aparece e coloca uma recompensa de 50 milhões de dólares para quem conseguir pegar o Batman. É claro que é aí que as coisas complicam. Com uma caçada pelo Batman acontecendo, outros criminosos se aproveitam do momento e o crime em Gotham começa a disparar. O jogo, como o nome indica, apresenta as origens da maioria dos conflitos desse universo. Nele presenciamos o primeiro encontro do Batman com o Coringa e também conhecemos as origens de vários outros personagens. Além de contar a história de Bruce Wayne e sua cruzada em se tornar um herói, o jogo narra a história de figuras secundárias. Uma delas, o então capitão Jim Gordon, é um dos únicos não corruptos da força policial de Gotham. Eventualmente ele se torna comissário e o fiel apoiador do Batman. Além dele, o jogo apresenta a história de origem de uma das personagens mais conhecidas do universo da DC atualmente, a Arlequina. Eventualmente, Batman consegue aprisionar o Coringa e a polícia o deixa na prisão sob os cuidados de uma doutora chamada Harley Quinzel, a Arlequina. Além disso, o jogo introduz pela primeira vez o Esquadrão Suicida nesse universo, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre. E falando de gameplay, Arkham Origins também trouxe alguns aspectos novos para a franquia. O primeiro deles foi o sistema de viagem rápida, permitindo que você se mova rapidamente pela cidade usando o avião Batwing. Para tornar a situação um pouquinho mais realista, em áreas dominadas por adversários, você não pode fazer viagem rápida até desabilitar todas as torres inimigas nessa área. Além disso, Origins é o único game da saga principal que recebeu um modo multiplayer. E olha, apesar do jogo dividir opiniões até hoje por não ter sido feito pela Rocksteady, o game recebeu críticas favoráveis na época, tendo média 76 no Metacritic. Até hoje, o game é considerado muito importante para a construção dos personagens da franquia. Enquanto o Arkham Origins estava sendo criado, a Rocksteady não parou de trabalhar na produção de um 4º jogo da saga para a nova geração de consoles. Batman Arkham Knight começou a ser produzido em 2011 com o lançamento de Arkham City e foi lançado para PC, PS4 e Xbox One em 23 de junho de 2015. Bora conferir um trechinho do trailer de lançamento. Legends live on. Only man comes to an end. This is how it happened. This is how the Batman died. O jogo começa 9 meses depois dos acontecimentos de Arkham City e pela primeira vez em anos, a cidade de Gotham estava experienciando um período de paz com o crime em baixa. Mesmo assim, esse período de calmaria sempre precede a tempestade e em Arkham Knight não é diferente. Ao invés de se juntarem para dominar a cidade, os inimigos do Batman se unem para derrotar e matar o vigilante. O espantalho aparece e planta bombas ao redor de Gotham. Olha aí as bombas de novo, misericórdia. Ele utiliza uma nova toxina do medo, forçando a população de Gotham de mais de 6 milhões de pessoas a evacuarem a cidade. Assim, restando apenas um pouco da força policial comandada por Gordon e o Batman, você tem que vencer os inimigos que te caçam e impedir os planos do espantalho.
O jogo também introduz novos e interessantes personagens para a história. Entre eles está o Cavaleiro de Arkham, que dá nome ao game. Além dele, o jogo traz alguns amigos do Batman para ajudar na missão, como a Mulher Gato, o Asa Noturna e o Robin. Também tem a Bárbara Gordon, filha do comissário, que se apresenta no jogo com sua identidade de oráculo. O jogo trouxe algumas novidades e melhorias para o gameplay. Uma das mais chamativas foi tornar o Batmóvel um veículo dirigível e essencial para a progressão do jogo. Inclusive, você precisa usar o veículo em diversos momentos da campanha. E, aliás, isso é algo que não agradou tantos fãs. Mais uma vez, você pode controlar outros personagens, só que dessa vez dá para fazer isso durante as batalhas da campanha principal. Por exemplo, em algumas missões específicas, se você quiser, dá para controlar o Asa Noturna ou a Mulher Gato ao invés do Batman durante um confronto. Arkham Knight ainda ganhou algumas DLCs interessantes, incluindo uma em que você controla a Arlequina e outra com Jason Todd como Capuz Vermelho. O jogo foi um grande sucesso, mas se envolveu em uma pequena polêmica. Apesar do lançamento tranquilo para PS4 e Xbox One, que garantiu uma boa crítica e uma nota de 86 no Metacritic, para PC a situação foi diferente. A versão de PC foi muito mal recebida pelo fato do jogo ser considerado injogável. Além da taxa de quadros por segundo ser travada em 30, o jogo tinha crashes e muitos bugs constantes no lançamento. Isso fez com que a Warner tivesse que tirar o jogo das lojas e reembolsar os jogadores. A versão corrigida saiu quase 3 meses depois. Mas a atualização com melhorias não foi o suficiente e o game ainda recebeu algumas críticas por bugs que permaneceram sem correções. Mesmo com a narrativa elogiada para PC, o jogo recebeu nota 70 no Metacritic. Agora que a gente já falou sobre os principais jogos da série Arkham, chegou a hora de chamar o pessoal do Mais Geek para o belíssimo bloco de hoje. É com vocês! Fala aí, Bruna, como é que vai, pessoal do Game Shark? Hoje, o Mais Geek, eu tô aqui com o Marcos, a gente precisa falar Precisamos. de Batman do Bram Stoker, não é não? Não sei do que você tá falando. Não, né? Não sei. Então tá bom. Mas Então tá é bom. uma oportunidade boa pra gente relembrar Batman, que é um dos super-heróis que mais foi agraciado nos videogames. Com jogos bons e jogos ruins, mas talvez Ele tá num momento... 50, vai, 50%. Eu diria que o saldo é positivo do Batman. Você cara. acha? Eu acho. Deixa eu pensar. Eu acho, de verdade, assim. Eu tenho memórias de todas as gerações. Não, eu também acho. Porradaria Eu dos falei, 16. mas agora pensando, eu acho saldo positivo. Eu acho. Sim. A geração ali do PlayStation 2 e do Xbox foi uma sofrida, que era subproduto de filme. Mas foi a época, né? Tudo que era baseado em super-herói ou que era baseado em alguma outra franquia era um subproduto, não era visto como um jogo que era pra ser jogado, e mais um jogo que servia de propaganda pra você assistir o filme ou alguma outra coisa. Tanto que o Mas foi primeiro... um momento, né? Não sei. Mas assim, o primeiro que eu me lembro é o do Nintendinho, que tinha bem a cara do Michael Keaton, assim. Mas Que era legal esse jogo. Muito, então, assim, a minha impressão é que antes, teve esse miolo aí de subproduto, tipo um Iron Man da SEGA, Olha, voltando horroroso ali. Você lembra disso? Horroroso, o Capitão América era bom, né? O Iron Man era ruim. E assim, você falou do Michael Keaton, esse Batman do Michael Keaton, foi o segundo que eu joguei. Eu joguei o primeiro, que é o azulzinho, o Batman azul lá. Que era antes ainda desse daí, Verdade. que era baseado numa ideia japonesa de jogos, Verdade. e aí os caras fizeram lá Dynamite alguma coisa, não era? Eu não Por aí, lembro o nome mas desse é legal, Batman. é um jogo de plataforma, você tinha todas as tractanas do Cara, Batman. o Batman e era negócio enorme na tela, cara, pra 8 bits. E aquilo, ele andava tão devagar, mas era tão bonito. A animação era muito boa, né? E aí depois, o que eu me lembro bem é daquele Batman Retorno, que inclusive o Batman Retorno foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Batman Retorno do Super Nintendo. Beat'em Sim. up, maravilhoso. Sim. Cara, isso aí diz muito de mim, da minha vida, o fato de eu ter visto. O primeiro filme que eu vi no cinema foi o Batman Retorno. De Bram Stoker. E era de porradaria, os bonecos eram grandes também. Sim. Você lembra que eu gostava? E era total dark, baseado no filme do Tim Burton, então ele era meio depressivo, assim. Ele é um filme cinza. É. Cara, a única coisa colorida é o patinho do pinguim. É o meu filme favorito de super-herói, sabia? Sabia. Juro É pra você. óbvio que eu sabia. Juro pra você, eu acho maravilhoso, eu revejo constantemente esse A filme. parte que eu mais gosto é ele comendo peixe. Danny DeVito... Danny DeVito comendo A peixe. Michelle- Sushi dele lá. Mas Volta Jeff, pro jogo. daí a gente tem um momento que consagrou de fato o Batman em videogame, que é com a Rocksteady. Cara, você que é tipo- passou toda uma geração, né? Cara, você Porque, quer falar? Você quer assim, falar? só uma Batman transição. Begins, né? O Batman Begins, que foi aquele primeiro filme do Nolan, que ele ganhou um jogo pela EA, e era um jogo que tinha já mecânicas um pouquinho diferentes, trabalhava o lance do medo e do stealth, que tenho certeza absoluta que foi usado como ideia, como conceito no Batman da Rocksteady.
Porque assim, o que era o Rocksteady antes do Arkham Asylum? Era desconhecido. Eles tinham não lá conheço, um não. Urban Chaos da vida, É. mas foi o que explodiu. E aí você, nos cenários desse Batman da EA, você tinha uma barra de medo, que você tinha que construir essa barra. Quando você alcançasse um nível alto, você tinha a opção de descer e acabar Como com que você a raça induzia, dos e inimigos. como que você induzia esse medo, você lembra? Quebrando coisas, fazendo um barulhinho ali, pegando um cara sorrateiramente. Sussurrando I'm Batman. Não. Porque era o medo do espantalho, né? Aí você tinha que quebrar as coisas, fazer fumaça, parecia pegar um cara na surdina e pá. E aí subiu o medo, quando subiu o medo você podia descer e sair na mão com eles. E aí virava um beat'em up. Entendeu? Eu lembro E de ter aí, jogado na geração ali 32-bit e tal, o Batman e Robin, cara. o Batman e Robin Super Foi- Nintendo e Mega Drive também. Desastroso, assim. Eu lembro de ser horroroso, assim. Ah, não, calma, esse é 3D, não tá falando 3D. do desenho animado, né? Então, eu não sei o que é pior, se é o jogo ou o filme. Mas aí é aquilo, né? Se o jogo é ruim, faz jus. Mas sensacional. Rocksteady, quando a Rocksteady entrou, eu concordo com você que mudou tudo. E foi muito legal jogar pela primeira vez o Asylum. Cara, ele é Arkham meu Asylum. preferido até hoje. Porque ele é mais enxuto, né? Não é aquela coisa de jogo de mundo aberto. Fora que o virou Asylum depois. não é tão pequeno. Não, mas ele tem uma progressão mais Metroidvania do que sim. jogo de mundo aberto sandbox, como virou especialmente o Arkham Knight. Que é tudo excesso. Que é aquela coisa, né? O Muitas Knight vezes- é o dobro, do quase Batmóvel, triplo do City, né? Que Basicamente. o City foi quando eles expandiram e transformaram Em mundo aberto, assim. Gotham City numa Arkham, né? E assim, eu acho que se perde muito dos momentos especiais, como por exemplo o próprio do espantalho, que é umas coisas de plataforma que você se esconde, que é bem macabro. Que é o pesadelo dele, né? Ou então o momento do Croc, você lembra? Que é uma coisa Sim. bem aterrorizante nos Proporções esgotos ali. épicas demandam você quebrar o jogo em momentos e aí você tem um plot twist. Não um plot twist não, mas você tem um momento de drama pesado no Batman no Night, que por se tratar de um open world, aí, um jogo de mundo aberto, depois dessa cena o Batman fica todo melancólico, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Aí você vai fazer uma missão da mulher gato, você está aqui, kkk. Mas isso "Meu, quebra. Que é isso, Isso quebra cara? sempre. Quebra demais. E aí, pra mim, eu me perdi um pouquinho. São os problemáticos do Night mundo por causa aberto. disso. É muito bonito, é muito impressionante, visualmente impressionou muito na época. Teve todo aquele monte de problemática no PC, lembra? Eu ainda gosto. Eu também. Mas ele me perdeu ali. E o Batmóvel, que foi um negócio... Eu acho Seu companheiro bizarro. de aventuras. Bom, foi muito legal. mas é legal revisitar o Asylum depois de tanto tempo, naquele Arkham Collection que teve O depois, Arkham Collection né? que saiu com remaster dos dois primeiros. E só, né? E um desenho animado bem junto. E eu lembro assim, bem, o papel do Coringa é muito importante e eu lembro que na segunda temporada do Batman da Telltale, que foca muito no John Doe, do Coringa, que assim, infelizmente pouca gente jogou aquele jogo, mas, cara, é espetacular os jogos do Batman da Telltale. Caso você curta o formato Telltale de jogo. Formato né? Telltale de historinha. Que é outra coisa, Exatamente. é outro Experimentem. Jogos do Batman são legais. Não é? Eu acho. A gente vai ficando por aqui. Pode voltar então, Bruna. Tchau, tchau. Tchau. O Game Shark vai para um rápido intervalo, mas fica aí que a gente já volta com mais sobre a saga Arkham e outros jogos da DC que você tem que conhecer. Eu poderia falar que os jogos da saga Arkham acabaram por aqui, mas a Rocksteady produziu mais um jogo que talvez caminhe para um rápido esquecimento dentro da comunidade de fãs. Batman Arkham VR foi uma aposta ousada da Rocksteady de criar uma experiência imersiva nesse universo consagrado, usando a tecnologia de realidade virtual. O game, que se passa entre Arkham City e Arkham Knight, foi lançado para PS4 e PC em 2016. Batman está em uma aventura em busca de dois colegas desaparecidos, Robin e Asa Noturna. Ele precisa confiar nas suas habilidades de detetive para resolver os problemas. O jogo não conta com nenhuma parte de combate e foca em resolver quebra-cabeças e interagir com o ambiente para progredir com a história. Arkham VR dividiu opiniões por ser um jogo de realidade virtual, tecnologia que poucos têm acesso, principalmente aqui no Brasil. O game recebeu nota 75 para PS4 no Metacritic e não agradou tanto a comunidade por conta da história rápida e rasa. Passage, version 7.43. Vehicle selected. Multiple trauma. You must have been in agony when you died. Look at the view! Breathtaking! O final de Arkham Knight foi algo bem peculiar e para Rocksteady é o que finalizou a trilogia Arkham do Batman.
Mas o fim do jogo deixou algumas perguntas em aberto, e a cena pós-crédito deixou mais perguntas ainda. O lado bom, meus amigos, é que talvez a gente tenha as respostas para algumas dessas indagações. Quem jogou Arkham Knight sabe o que rolou no final, então não cabe a mim dar spoilers para algum desavisado, né? Mas mesmo assim a gente pode falar um pouco sobre o futuro da franquia. Ano passado, no finzinho de agosto, a DC anunciou um novo jogo que estava sendo desenvolvido pela Rocksteady Games. O nome do jogo é bem intuitivo: Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. O título já levanta muitas perguntas, né? A principal delas, cadê o Batman? Calma, rapaz, a gente vai chegar lá. O novo título da Rocksteady vai ser lançado só em 2022, então poucos detalhes foram revelados. O game vai se passar no Arkhamverso, então já pode ir bolando suas teorias da conspiração. Pelo que dá pra ver no trailer, temos um esquadrão suicida formado pela Arlequina, Capitão Boomerang, Tubarão Rei e o Pistoleiro. Vale ressaltar que o Pistoleiro e a Arlequina já apareceram em jogos da saga Arkham, só que dessa vez o Pistoleiro ganhou um novo visual. Vamos conferir o trailer de anúncio do game. Profissional. Olha, isso podia tirar uns anos da minha querida sentença. Isso tá me lembrando de alguma coisinha. Ah, é! O tal do alvo alfabista da Waller. Quem a gente devia estar matando mesmo? Olhem, é o Super-Homem. O poderoso Super-Homem salvou aquele piloto. Que exibido. Cai fora, guardinha! A gente tá em uma missão de assassinato super secreta aqui! Não! Não! Então, já sabemos quem é pra matar? Ah, merda! Those traces on. Did you ever think of him rock a microphone like that? There, boy, it would still stay street. Big things happen every time we meet, like a track team, É, você não devia ter feito aquilo, Tubarão. Como vocês puderam ver, no trailer a gente é apresentado mais uma vez ao Esquadrão Suicida. Os supervilões tiveram microbombas implantadas no cérebro para serem controlados e realizarem o trabalho sujo de missões contra outros vilões. Dessa vez, o Brainiac invadiu Metrópolis e, aparentemente, o Esquadrão Suicida foi enviado para matar um alvo de alta prioridade, que é ninguém mais, ninguém menos que o Superman. Apesar de fazer parte do Arkhamverso, o game vai se passar em Metrópolis, terra do herói kryptoniano. Além disso, pelo título do jogo, o Brainiac pode estar controlando toda a Liga da Justiça e caberá aos jogadores, no papel do Esquadrão Suicida, derrotar o grande vilão. Além da história bem chamativa, o jogo promete trazer alguns diferenciais em comparação a produções anteriores desse universo. O principal ponto é que o game foi criado para ser jogado cooperativamente entre até 4 pessoas. Cada jogador vai controlar um membro do Esquadrão Suicida. Para os lobos solitários de plantão, fiquem tranquilos porque existe sim um modo single player. Será possível alternar entre personagens enquanto o restante do grupo é controlado pela inteligência artificial. Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça está programado para ser lançado em 2022 e vai chegar para PS5, Xbox Series X e S e também para PC. E olha, se você gosta da DC, o repórter Gabriel Benzi preparou uma reportagem com outros jogos que abrangem o universo dos quadrinhos. Vamos conferir. Quando a gente fala sobre a DC Comics, vem na nossa cabeça logo a Liga da Justiça, né? E no mundo dos games não podia ser diferente. Se você curte a saga Arkham do Batman e os personagens da DC no mundinho dos jogos,
eu separei para você uma lista de games que você não pode deixar de conhecer. Em toda a história dos videogames já foram produzidos mais de 80 jogos inspirados nos universos da DC, dos quadrinhos e dos filmes. Entre eles, o primeiro foi produzido lá em 1979 e era do Superman, feito para o Atari. Então vamos nessa, bora começar essa lista da maneira mais fora do comum o possível. Muita gente conhece essa saga de jogos, mas nunca deu muita bola. Eu tô falando dos jogos da saga Lego Batman, uma franquia muito subestimada, desenvolvida pela Traveler's Tales. Até hoje foram 4 jogos lançados, começando com o Lego Batman The Video Game, que chegou para PC, Nintendo DS, Wii, PS3 e Xbox 360 lá em 2008. Nesse primeiro game, você joga com o Batman e Robin para controlar e recuperar criminosos que fugiram do confinamento e se espalharam por toda Gotham. Você também pode jogar o modo campanha dos vilões, em que você acompanha e luta contra policiais, o comissário Gordon e até contra o próprio Batman. O jogo foi um sucesso tão grande que garantiu uma sequência, Lego Batman 2 DC Super Heroes. A sequência mostra mais uma vez você no comando de Batman e Robin, enquanto eles se juntam com a Liga da Justiça para parar o Coringa e Lex Luthor. Inclusive, o game permite que você jogue com os outros personagens que aparecem, como o próprio Super-Homem, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash e até a Batgirl. Essa história fez tanto barulho que a Warner decidiu até fazer um filme inspirado na campanha do game. O longa foi lançado em 2013, um ano depois do jogo, e se chama Lego Batman The Movie DC Super Heroes Unite. Depois do sucesso dos 2 primeiros jogos, um terceiro chegou a ser lançado em 2014, Lego Batman 3 Beyond Gotham. Mas esse não fez tanto sucesso não, viu? Apesar de ter sido o primeiro a chegar para PS4 e Xbox One. Mais uma vez o jogo conta com vários heróis e vilões da DC, e agora o inimigo a ser batido é o Brainiac. Mesmo com o lançamento questionável do final da trilogia de Lego Batman, a Traveler's Tales lançou em 2018 um spin-off chamado DC Super Villains, em que controlamos os vilões conhecidos da DC em um período em que a Liga da Justiça desapareceu. Cabe aos vilões da Terra salvarem o planeta de um ataque alienígena. Agora vamos para uma saga de jogos que é com certeza uma das favoritas dos fãs da DC, Injustice, desenvolvido pela NetherRealm Studios, que também fez Mortal Kombat. Injustice Gods Among Us é o primeiro jogo da franquia e chegou ao mundo em 2013. O estúdio aproveitou o gameplay do consagrado Mortal Kombat para criar os combates entre os personagens da DC. O game é tão bom que, seja no modo história ou só para jogar com amigos, Injustice vale a pena. Mas vamos focar na história, porque essa é uma das minhas favoritas. Injustice se passa em um universo paralelo dentro do multiverso da DC. Nele, o Coringa enganou o Super-Homem e o faz matar Lois Lane e explodir uma bomba nuclear em Metrópolis. Sim, nesse jogo, Super-Homem é um super tirano do mal. E para salvar o mundo do regime totalitário do Kryptoniano, Batman consegue chamar heróis de outros universos para lutar contra Superman. O jogo foi um completo sucesso que rendeu uma sequência lançada em 2017, que trouxe melhorias gráficas e de combate significativas, aperfeiçoando um jogo que já era amado. Injustice 2 mostra a história do que aconteceu depois do primeiro jogo. Agora Batman tenta reconstruir o mundo, mas é impedido por um grupo de super vilões da DC, conhecidos como a Sociedade. Para vencer, Batman tem que libertar o Superman e lutar contra o grupo de super vilões. Injustice 2 recebeu ainda mais aclamação da crítica e dos fãs, sendo inclusive o melhor jogo de combate do ano no The Game Awards de 2017. E para fechar a lista de jogos já lançados desse universo da DC, vale a gente ressaltar os jogos produzidos pela Telltale Games. Batman The Telltale Series e Batman The Enemy Within são divididos na estrutura episódica da Telltale e completamente focados na narrativa. Outro jogo da Telltale que tem sequência programada para um futuro próximo é The Wolf Among Us. O jogo se passa em 1986 e é baseado na série de quadrinhos Fábulas da DC. Você controla Bigby Wolf, o xerife de Fabletown, uma comunidade clandestina repleta de personagens fantásticos e do folclore. Na história que serve como prequel para as HQs, o jogador acompanha o protagonista em uma série de investigações de assassinatos misteriosos. E antes de encerrar essa reportagem recheada de boas recomendações, vale lembrar que a Warner Bros. Games Montreal está produzindo um novo jogo baseado no universo da DC. No DC Fandom do ano passado, foi anunciado que Gotham Knights será lançado em 2022 e eu já tô animado, viu? É importante destacar que esse jogo não vai fazer parte do Arkhamverse, diferentemente do game do Esquadrão Suicida.
Em Gotham Knights, depois da morte de Bruce Wayne, os personagens Robin, Capuz Vermelho, Asa Noturno e a Batgirl se juntam para controlar o crime em Gotham, que atingiu níveis alarmantes sem o Batman. Mas me fala então, você conhecia todos os jogos que eu citei aqui? Tá ansioso para Gotham Knights? Comenta lá na hashtag GameShark, que eu fico por aqui e devolvo no estúdio com a Bruna. E com isso, o programa de hoje vai chegando ao fim. Comenta aí na hashtag GameShark se você já jogou algum game do Arkhamverso. Eu vejo vocês no próximo programa. Um beijo e até mais!